Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Lá no versículo 20. Capítulo 15, versículo 20. Iremos ler a palavra do Senhor que é viva. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ela é eficaz. Se você está aqui porque você foi transformado por essa palavra, um dia você ouviu essa palavra, você creu e você foi transformado por ela, a sua vida mudou. Você foi batizado com o Espírito Santo de Deus, se tornou nova criatura, porque um dia você ouviu a palavra de Deus. Isso aqui não é um livro, crepúsculo, não é, não sei o que seja. Não, irmãos, é a palavra de Deus que é viva, transforma, restaura, encoraja, exorta, edifica. E nós iremos ler essa santa palavra mais uma vez em nome de Jesus. Versículo 20, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Diz assim a Bíblia: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhes foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu tudo a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, Corinto era uma cidade grega. E os gregos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne ou na ressurreição do corpo. Tanto que quando o apóstolo Paulo ele foi pregar em Atenas, isso registrado lá no livro de Atos, no capítulo 17, mostra que quando Paulo estava pregando que Cristo havia ressuscitado, alguns que estavam ali zombaram do apóstolo Paulo por causa dessa mensagem. Os gregos, eles acreditavam que a alma era boa, mas o corpo era ruim. Eles acreditavam que no corpo não tinha nada que pudesse ser proveitoso, tanto que, para eles, quando alguém morresse, a pessoa, na verdade, estava se livrando daquele cativeiro que era o corpo, que era a matéria. Então, o espírito é bom, mas a matéria é ruim. Essa era uma ideia que os gregos tinham. E esse pensamento da época estava, irmãos, invadindo ali, penetrando na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, vendo aquilo, ele se sentiu na responsabilidade de pregar o evangelho ali novamente. Ele se sentiu na responsabilidade de doutrinar aquela igreja novamente, ensinar sobre a ressurreição, e é isso que ele fez. E talvez, irmãos, nesse trecho que você abriu comigo, ou melhor dizendo, o capítulo 15 da carta que Paulo escreveu a essa igreja, talvez não tenha ou não exista nenhum outro lugar na Bíblia que essa doutrina da ressurreição seja tratada de maneira mais profunda, seja tratada de maneira mais completa ou mais séria do que essa passagem do capítulo 15, irmãos. Agora, irmãos, se Cristo, ou se a ressurreição de Cristo, ou ela é o maior milagre da história, irmãos, ou é a maior mentira da história. Ou, irmãos, Cristo, de fato, venceu a morte, ou um monte de gente está sendo enganada, irmãos. Ou Cristo, ou Jesus, de fato, irmãos, saiu do túmulo, ou então, pessoas
estão sendo enganadas há mais de 2000 anos. Ou é uma verdade a ressurreição de Cristo, ou é a maior mentira de todos os tempos que engana pessoas, tem transformado pessoas de maneira mentirosa, irmãos. Ou é verdade, ou é a maior mentira. Por que eu falo isso? Porque a cruz, irmãos, de Cristo é a essência do Evangelho. E a cruz de Cristo, que é a essência do Evangelho, sem a ressurreição, é um símbolo de fracasso, irmãos. Se Cristo, ele morreu, mas não ressurgiu, ele não poderia ser redentor. Se Cristo, ele morreu, mas ele não ressuscitou, ele não poderia ser salvador, irmãos. Tanto que em Atos, no capítulo 5 de Atos, Pedro, ele pregando em Jerusalém, não precisa abrir não, eu vou ler, ele disse ao povo na sua pregação: o Deus dos seus antepassados, dizendo, Pedro, ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Por causa da ressurreição de Jesus, Deus nos dá a chance do arrependimento. Por causa da ressurreição de Jesus, Deus nos dá a chance de ter os nossos pecados perdoados. E se Cristo, irmãos, não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, diz Paulo, nesse mesmo capítulo 15, no versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus próprios pecados, irmãos. Nós só nascemos de novo, nós só fomos regenerados por causa dessa ressurreição. Pedro também ele explica isso na sua carta, a sua primeira carta, lá no capítulo 1, ele diz: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da sua ressurreição, da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma esperança viva por causa da ressurreição, ou por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós só recebemos o Espírito Santo também por causa que Jesus ressuscitou, irmãos. Nós sabemos que Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, nós sabemos que ele passou cerca de 40 dias com os seus discípulos, mas não passou à toa, irmãos. Ele passou cerca de 40 dias com os seus discípulos, instruindo sobre o reino de Deus, dando instruções sobre o reino de Deus. Isso Jesus depois de ter ressuscitado. Ele prometeu que iria, por exemplo, mandar o Espírito Santo sobre eles. E mandou que os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, que Jesus esteve com eles, mandou que eles aguardassem ali em Jerusalém, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Por quê? Porque eles deveriam ser cheios do poder do Espírito Santo para levar adiante a missão que haviam recebido de Jesus, que era o quê? De serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa foi a ordem para os discípulos. E nós sabemos o que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Os discípulos estavam ali reunidos, aí no dia de Pentecoste, quando eles estavam ali em um só lugar, de repente veio o Espírito Santo, que foi derramado sobre eles, como havia sido prometido por Jesus, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram dominados pelo Espírito Santo, todos foram controlados pelo Espírito Santo. E o texto nos fala que eles começaram a falar com isso novas línguas, irmãos. Esse foi o fenômeno. Então Pedro, diante daquele fenômeno, começa a pregar e explicar para as pessoas que estavam ali o que estava acontecendo. E no meio da pregação, o apóstolo Pedro, ele diz: Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Deus, Pai, ressuscitou esse Jesus Cristo. E todos nós somos testemunhas desse fato, irmãos. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Por quê? Porque Jesus havia ressuscitado.
pois isso possibilitou o derramamento do Espírito, irmãos. Entenda, você só foi batizado pelo Espírito, você só é habitado pelo Espírito porque Jesus, ele ressuscitou, irmãos. Olha a importância dessa doutrina, que esse ensino errôneo estava sendo disseminado nessa igreja. Ela é extremamente importante, tanto que Paulo aborda no capítulo 15, que você abriu aí comigo, irmãos. Primeiro, no capítulo 15, ele começa a lembrar que ele pregou quando ele esteve em Corinto, nos versículos 1 e 2. Ele diz que eles deveriam se apegar firmemente à palavra que Paulo havia pregado ali, que envolve o quê? A ressurreição dos mortos e a ressurreição de Cristo, porque isso faz parte do Evangelho. Então, Paulo, o que ele faz? Aquela igreja estava sendo contaminada por essa falsa doutrina. Qual a doutrina? A não crença na ressurreição do corpo ou da carne. Paulo começa a explicar aquela igreja. Primeiro ele começa explicando que o evangelho que ele pregou, que o evangelho que ele anunciou ali, falava de um Cristo ressurreto, que eles deveriam lembrar disso. E no capítulo 15 ele continua discorrendo, no versículo 3 ao versículo 11, ele apresentou algumas evidências da ressurreição de fato de Cristo. Aí ele começa ali a falar, ele cita o Antigo Testamento como base para falar da morte e da ressurreição de Cristo. Ele cita no capítulo 15, irmãos, pessoas que viram Jesus depois da sua ressurreição, principalmente os apóstolos, viram Jesus depois da sua ressurreição. E depois o apóstolo Paulo, falando das evidências da ressurreição de Cristo, ele cita ele mesmo, ele fala dele mesmo como testemunho de que Cristo apareceu para ele com o corpo ressurreto, que Cristo apareceu para ele depois da ressurreição. Depois do capítulo 11, irmãos, ele vai falar das consequências de se negar a ressurreição dos mortos. As pessoas ali não acreditavam na ressurreição de Cristo. Qual era a consequência disso? Primeiro, irmãos, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Isso está no versículo 13. Qual é a consequência de não acreditar na ressurreição dos mortos? Se mortos não ressuscitam, então o ministério dos apóstolos foi em vão, porque eles pregavam de um Cristo ressurreto, ou de um Cristo que ressuscitou. Outra consequência, se mortos não ressuscitam, irmãos, a fé dos cristãos é vã, porque eles creem que Jesus ressuscitou. Quarto, irmãos, se os mortos não ressuscitam, os que morreram pensando que ia para o céu, na verdade se perderam. Ué, se morto ressuscita, eu estou morto, meu corpo vai ficar na sepultura e vai ficar na sepultura para sempre. Não tem chance. Se morto não ressuscita, não tem chance para aquele corpo mesmo que foi enterrado. Quinto, irmãos, se os mortos não ressuscitam, os que morreram que iam pensando... Quinto aqui, agora. Se os mortos não ressuscitam, os cristãos são os mais dignos de pena, porque passaram a vida toda acreditando numa mentira. Passaram a vida toda acreditando numa ilusão, irmãos. Olha a consequência de não se acreditar na ressurreição dos mortos. Essas são as consequências. Aí o versículo 20, que eu pedi para você abrir comigo. Graças a Deus, o que está escrito aí? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Graças a Deus, irmãos. Essa era a consequência de não se acreditar, mas graças a Deus, Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou e está vivo, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Ele ressuscitou uma realidade, irmãos. Se você, irmãos, for no túmulo do Papa X ou Y lá, seja em qual lugar que for, o corpo dele estará lá, irmãos. Se você for lá no túmulo de, Allan Kardec, o corpo dele estará lá. Se você procurar o túmulo de Maomé, o corpo dele estará lá. Mas se você for lá em Jerusalém, irmãos, procurar o corpo de Jesus, você não achará, porque ele não está aqui. Ele ressuscitou, irmãos. Ele está vivo. Está vivo, irmãos. Eu tenho esperança porque ele ressuscitou. E a minha esperança é viva porque ele está vivo, reinando lá no céu com toda a autoridade, irmãos. E aí Paulo vai explicar, irmãos, quando a ressurreição dos mortos vai acontecer. Porque nessa época aqui, já havia passado mais ou menos 30 anos que Jesus havia ressuscitado. E eles estavam esperando. Uai, se a ressurreição dos mortos vai acontecer, por que não aconteceu até agora? Se de fato o meu corpo será ressuscitado,
Por que não aconteceu até agora? E se essa mensagem, irmãos, era importante para as pessoas daquela época, que viviam aguardando a ressurreição, e muitos achavam que estava demorando, com 30 anos que havia passado a ressurreição de Cristo, quanto mais para nós, irmãos, essa mensagem não é importante. Já passaram há mais de 2000 anos que Jesus está junto ao Pai. Importantíssimo, irmãos, essa mensagem para nós. Por isso que ele diz, mas, versículo 20, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele inaugurou uma nova era. A ressurreição de Jesus, irmãos, que você está lendo aí comigo, foi os primeiros frutos de uma grande colheita. A ressurreição de Cristo que você está lendo aí comigo foi a garantia de Deus a nós de que também nós seremos ressuscitados como parte da colheita futura que acontecerá na volta de Jesus, que acontecerá no fim dos tempos, irmãos. O Jesus, o seu Senhor e seu Salvador, ele recolherá todo o trigo do seu celeiro, ressuscitando o corpo daqueles que estiveram mortos, dormindo. Esses ressuscitarão com o corpo glorificado e encontrarão com o Senhor Jesus nas alturas da sua volta, irmãos. Nós podemos ter essa certeza, nós podemos caminhar aqui com essa convicção, irmãos. Por quê? O versículo 21, Paulo continua explicando para nós. Ele fala, visto que a morte veio por meio de um só homem, ou seja, todo mundo, irmãos, todo mundo que nasceu neste mundo é filho de Adão. Portanto, sendo filho de Adão, por ser filho de Adão, herda o pecado original. Todos nós nascemos pecadores. Isso Paulo explica de maneira clara na sua carta aos Romanos. Ele fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Herdamos o pecado original, assim como todos que nasceram neste mundo herdam o pecado de Adão, seguem essa ordem, irmãos, também. Os que confiam em Jesus, os salvos, os que nasceram de novo, os que confiaram a sua vida no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressuscitarão com o corpo glorificado, porque quando Jesus ressuscita, ele também inaugura uma nova ordem, irmãos. Aqueles que nasceram aqui nesse mundo seguem a ordem de Adão, herda o pecado original. Mas aqueles que nasceram de novo, agora seguem uma nova ordem, a ordem do Cristo glorificado. E assim como Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, todos aqueles que confiam em Jesus como Senhor e Salvador também seguirão essa nova ordem. Não mais a ordem de Adão, mas a ordem do Cristo glorificado, também terão seus corpos glorificados. Glorificados. É isso que ele continua falando no versículo 21, que ele diz, visto que a morte veio por meio de um só homem, também, olha aí, a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus, sendo o primeiro a ressuscitar. E nós, os que cremos, teremos um novo corpo. A ressurreição de Jesus inaugurou essa nova ordem e nós seguiremos, irmãos. Porque olha o versículo 22. É isso que me espera. É isso que te espera. Você que crê em Jesus. Olha o versículo 22. Pois, da mesma forma como em Adão, diz o apóstolo Paulo, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É o que eu estou dizendo, irmão, aqui está mostrando que os homens estão enfileirados atrás de Adão. Os homens que nascem. Adão morreu e os homens pecadores seguem essa ordem, mas pela graça de Deus existe uma nova ordem, a ordem de Cristo. Então todos que confiam em Cristo seguirão essa nova ordem, não mais de Adão, mas sim do Nazareno, irmãos. Nasceram no pecado, sendo escravizados pelo pecado.
condenados eternamente pelo pecado, mas agora pertencem a Cristo e nasceram de novo. São novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram coisas novas para você que crê em Cristo, irmãos. Estávamos condenados eternamente. O inferno, irmãos, nos aguardava, porque nascemos para seguir essa ordem de Adão, seguindo essa ordem, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Pois Ele nos livrou do império das trevas, diz o texto, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Seu Deus e Pai. Te livrou do império das trevas. Será que nós podemos começar a nossa semana, irmãos, com alegria por causa que Ele nos livrou do império das trevas? Será que nós podemos ir trabalhar com alegria porque Ele nos livrou do império das trevas, irmãos? Você vai chegar amanhã no seu serviço ou na sua casa, você vai estar rindo. O pessoal não vai entender, fala, não, porque Deus me livrou do império das trevas. Você não entende. Irmãos, isso nos dá uma força, irmãos, que o mundo não pode dar e nem pode tirar, irmãos. Tanta luta, tanta batalha, mas às vezes nós desfrutamos de uma paz que excede todo entendimento por causa dessa certeza. Me livrou do império das trevas. É problema demais, mas Deus me livrou do império das trevas. Ia ser pior para mim. Não ia não, irmãos? Ia ser pior, irmãos. Deus nos livrou do império das trevas. E sabe esse cenário que eu estou narrando para vocês aqui, irmãos? De nós seguirmos uma ordem e estar numa nova ordem em Cristo Jesus? É melhor explicado pelo próprio Paulo em Romanos capítulo 5. Quero que você abra comigo lá esse texto. Romanos capítulo 5, rapidamente. Versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Deixa aberto aí comigo em Corinto, mas vai lá comigo rapidamente. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz o texto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Uma realidade para a humanidade isso. Ele continua falando, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas graças a Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Ele continua explicando, irmãos. Esse é autoexplicativo. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, um só quem? Adão, irmãos. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, todos, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Irmãos, você não vai passar a eternidade com o Senhor porque você é bom, bonito, obedeceu. É pela obediência de Jesus. É pelos méritos de Cristo, irmão. Por meio da obediência de um só homem, nós fomos justificados e hoje temos paz com Deus, irmãos. Não é por você, não é pelos méritos, não são pelas obras. Nós sabemos, a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Como não confiar em Jesus, irmãos? Como nosso Senhor e Salvador, se confiarmos nele, irmãos, de fato, há uma eternidade com ele que nos espera. Mas se confiarmos em nós mesmos, estamos
perdidos e perdidos eternamente estaremos, irmãos. Hoje, aquele que confia em Cristo não está mais enfileirado, como eu estou dizendo, atrás de Adão, e sim atrás de Cristo. Infelizmente, existem muitos ainda aí fora atrás de Adão e vão seguir a ordem de Adão, se não crerem em Cristo. Por isso, qual que é a missão para você que creu em Cristo? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Seja um embaixador de Deus, irmãos. Seja um instrumento de Deus. Seja usado por Deus. Mas aquele que crê em Cristo, ressuscitará quando Cristo voltar. Terminando comigo lá, 1 Coríntios capítulo 15, volta comigo. Versículo 23. Porque no 22, ele diz: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 23 agora. Mas cada um por sua vez, ou por sua ordem. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Olha aí. Reafirmando que Cristo inaugurou essa ressurreição com o corpo glorificado, com o corpo imortal. E nós também seguiremos e ressuscitaremos na volta de Jesus com o corpo imortal. Irmãos, houveram várias ressurreições. A Bíblia nos relata algumas. Mas ressuscitar com o corpo glorificado, somente Jesus, até então. Lázaro foi ressuscitado pelo próprio Jesus, mas voltou a morrer. Outras ressurreições, podem ter acontecido. E se Jesus quiser ressuscitar alguém hoje, ele ressuscita. Mas se ele não voltar, essa pessoa voltará a morrer. Porque ressurreição com o corpo glorificado é só um. Mas ele abriu a porta. Nós seguiremos essa ordem quando ele voltar. Corpo glorificado, me espera e te espera, irmãos. Me espera e te espera. 24. E agora a razão principal de Cristo ter ressuscitado. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, irmãos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele começa a reinar. Nesse momento, irmãos, começa o reinado de Jesus. Ele começa a reinar e destruir todos os seus inimigos. O evangelho começa a avançar. E quando ele acabar com todos os inimigos, virá o fim. E ele vai entregar o reino de Deus ao Pai, irmãos. Nós estamos estudando isso aqui nas quartas-feiras, irmãos. Jesus, hoje, ele está com controle. Ele está com um governo. Mas ele devolverá esse governo ao Pai, ao Deus Pai. Hoje ele domina. Hoje nós estamos vendo aqui nas quartas-feiras que ele está com um livro nas mãos. Os livros do desígnio de Deus, dos planos de Deus, dos decretos de Deus em suas mãos, irmãos. Ele está governando. Mas quando ele acabar de destruir o seu último inimigo, ele devolverá o reino ao Pai celestial, para que ele seja tudo em todos. Ele tem um governo, irmãos. Versículo 25. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê, irmãos? Por que Paulo está falando isso? Porque ainda há morte. Os nossos corpos, na verdade, eu ainda estou vivo, né? Os corpos daqueles que morreram ainda estão debaixo da terra. De alguma forma, embora aquele que morre hoje já está com o Senhor no céu, o corpo daquele que morre ainda está na sepultura. De alguma forma, a morte ainda está retendo. Mas chegará o tempo, irmãos, que não mais reterá. Nesse momento, Jesus terá vencido a morte. Quando o corpo daquele que foi salvo, a alma daquele que foi salvo, reunirá com o corpo que está na sepultura, mas esse corpo ressurgirá glorificado. Nesse momento, irmãos, Jesus estará destruindo o seu último inimigo, que é a morte. E nós aguardamos, irmãos,
para juntos irmos para um novo céu e nova terra. Nós aguardamos esse momento para juntos irmos, irmãos, morar com Jesus eternamente, ir para um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto. Pecado algum entrará nesse lugar. Isso que me aguarda, isso que te aguarda. Você confiou a sua vida em Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus ressuscitou. Seguimos agora essa nova ordem. Versículo 28, irmãos. Quando, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho lhe sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Como eu falei aqui, Jesus, ele está reinando, e aqui ele devolve o reino ao seu Pai. Aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, reinará eternamente, e nós ansiamos esse reino. Perceba, irmãos, Jesus já reina de alguma forma, mas reinará de forma total e completa, irmãos, quando ele voltar. Destruir o último inimigo que é a morte e devolver o reino ao Pai. Nós aguardamos, irmãos, isso chegar. Nós ansiamos a ressurreição do corpo. Nós ansiamos termos um corpo glorificado, irmãos. Não suscetível mais à dor, irmãos, ao pecado. É isso que me aguarda, é isso que te aguarda, irmãos. Por que nós podemos ter essa esperança? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou. Ele só ressuscitou porque um dia ele morreu. E hoje é ceia, irmãos. Nós só temos esperança da ressurreição de Cristo porque ele morreu. E hoje é dia da gente lembrar da morte dele. O que a morte dele nos trouxe? Justificação. Libertação. Ele pagou a nossa dívida, morrendo naquela cruz, se fazendo pecado em nosso lugar, irmãos. Esse é o Evangelho. Irmãos, você foi comprado para Deus. Mas sabe qual foi o preço? O sangue do Cordeiro. Alguém teve que morrer. O Filho de Deus. Para que você e eu tivéssemos os nossos pecados perdoados. Por causa da morte de Jesus. E hoje nós lembraremos dessa morte. Através do pão e através do cálice. Eu vou pedir para que os diáconos possam passar a ceia. Enquanto isso, os nossos irmãos do louvor irão cantar uma outra canção. E quando você receber os elementos da ceia, irmãos, você pode receber e começar a falar com o seu Pai Celestial nessa noite. Quando você receber a ceia, enquanto os nossos irmãos estiverem cantando uma canção, receba e fique em reflexão. Quando todos receberem, nós iremos ter 1 minuto para reflexão sobre esse momento em nome de Jesus.